vamos ouvir a ministração da palavra de Deus nessa noite. Nosso irmão Anderson, vindo ali de Queimadas, estará ministrando a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo, quero orar por a vida dele, por sua vida, para que o Senhor esteja usando ele poderosamente. Curva a tua cabeça aí onde você está e ore comigo. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por tudo que já aconteceu neste culto, Senhor, até aqui, pelos louvores entoados, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações até este momento. Agora, Senhor, onde nos preparamos para ouvir a exposição, a explanação da Tua poderosa palavra, através da vida do Teu servo, Senhor, o qual o Senhor já tem falado ao seu coração, ele já tem meditado na Tua palavra, estudado, ouvido Tua voz, Senhor, que tudo aquilo que ele venha transmitir aos nossos corações, seja da Tua parte, Senhor, seja para edificação, fortalecimento da Tua igreja, Senhor Jesus, que possamos sair transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Usa-o poderosamente, que o Teu Espírito Santo fale através da sua vida nesta noite, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu estou aqui nesta noite, agradecer a Deus por essa tão boa oportunidade. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente, pastor Daniel Nunes, e o seu filho, o pastor Keiler, pastor adjunto aqui na Central. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pelo convite. Confesso que fiquei surpreso ao receber a mensagem do Senhor, fazendo este convite, mas creio que é Deus quem abre portas e quem sopra os nomes, né? Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Atos, capítulo de número 6. Comigo se faz presente minha noiva Raíssa, minha sogra Mônica. E eu peço oração pela nossa vida. Hoje será a última ministração que estarei fazendo solteiro, irmão. Você não deu glória a Deus porque não é você, né? Sábado que vem eu estarei me casando com Raíssa. Ela aceitou o meu convite, né, o meu pedido de casamento. Eu peço oração por nossa vida. Será um novo passo no nosso ministério. E creio que o Senhor Deus já tem as suas mãos estendidas sobre nós. Amém? Se você puder lembrar, lembre de nós na sua oração, tá bom? E também faço aqui extensiva a minha oração e a todos aqueles que estão ouvindo através do YouTube, de repente por algum tipo de outro veículo de comunicação, que você sinta-se tocado por esta palavra, pelos louvores que foram entoados. E se for do querer do Senhor, que a cura chegue até vocês, em nome de Jesus. Eu estou vendo, é Felipe, né? Estou vendo o Felipe ali, o pregador Felipe, que Deus abençoe. É meu amigo Kennedy aqui do som. Enfim, a todos de uma forma em geral. Atos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, nós leremos 7 versículos. Está escrito assim, o versículo de número 1, capítulo de número 6 de Atos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais
constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Se você quiser e puder, diga amém. Também faço meus agradecimentos à UNAAD, na pessoa da nossa querida irmã Andréia, que é um departamento que tem abençoado o meu ministério. Tenho pregado em alguns eventos aqui da UNAAD. Que Deus abençoe a todos da UNAAD e também o pessoal aqui da Geração Eleita, não é isso? Que Deus abençoe e estende seu abraço também a todos. Amados, o livro de Atos, nós temos não somente o início, mas também a ação do Espírito Santo através dos apóstolos e também chamados discípulos. Percebe-se que nos 3 evangelhos, são estes Mateus, Marcos e Lucas, nós temos algumas narrativas bíblicas dentre a ação de Jesus. Dentre este, Jesus acaba chamando para andar consigo, escolhe para andar consigo 12 homens, que posteriormente receberão o mesmo nome de discípulos. Nós iremos perceber, de acordo com a narrativa bíblica, o evangelista Lucas, ele estará continuando a sua escrita do próprio livro que carrega o seu nome. E dentro de um pensamento teológico, nós podemos aplicar o livro de Atos a Lucas sem ferir nenhum tipo de interpretação ou até mesmo de aplicação para o seu nome. Você percebe que até mesmo a ascensão de Jesus, antes de morrer à cruz do Calvário, o Espírito Santo não agia. O Espírito Santo não é que não tinha o poder, mas ele não tinha a ação que tem como hoje. Porque o próprio Cristo Jesus estava presente com eles, e o próprio Jesus disse isso para eles: quando eu for, enviarei outro Consolador. Você percebe que os discípulos estão aprendendo aquilo que necessita fazer. Em Marcos capítulo de número 16, a partir do versículo de número 15, há um texto áureo dentro de um chamado missionário: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Essa palavra de Jesus, ela é uma ação, uma palavra de ação para aqueles que vão ouvir. É uma palavra de missão, é uma palavra de ordem, que todos aqueles que são chamados por discípulos, eles precisam cumprir este propósito. Nós carregamos, dentre os textos bíblicos e neotestamentários, podemos dizer assim também, você percebe que no chamado missionário, Jesus ele não tem compromisso com todos, a não ser com os seus próprios discípulos. E eu abro aqui um pensamento, você analisando no decorrer da história, ao andar nos pensamentos e também nas estradas e na região da Galileia, da Palestina, Jesus tem multidões que o seguem para ouvir a palavra. Só que multidão não tem compromisso com Jesus. Só tem compromisso com Jesus quem é chamado discípulo. E dentro do seu nome chamado discípulo, no original, podemos extrair um nome chamado de aluno. Todos aqueles que andam com Jesus estão aprendendo alguma coisa. Quem anda com Jesus se frustra, porque Jesus nem sempre faz aquilo que queremos. Porque de fato, nem mesmo Ele está fazendo a sua própria vontade. E dentre uma das suas orações, você vai perceber que ele dizendo: olha, se for possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então todos aqueles que servem a Jesus, há um texto que eu amo por demais, Paulo grita isso,
dizendo: já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então todos aqueles que são chamados de cristãos, eles já não podem mais viver a sua própria vontade. Se ele quer ir pela direita e o Espírito Santo dizer vá pela esquerda, a sua vontade precisa morrer para que a vontade de Cristo Jesus prevaleça. Então isso eu entendo como um chamado missionário. Você percebe que o livro de Atos, ele dá essa ideia. Em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, você percebe a escrita que está: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Percebe-se que essa palavra são para aqueles que estão aguardando em Jerusalém. A palavra não é para aqueles que estão dispersos. A palavra é para aquele que em João capítulo de número 20, está com medo. Está dentro de uma casa, não sei o tamanho, também não faz questão, mas uma casa que todas as portas estão fechadas. Todas as janelas estão fechadas. Eles estão ali dentro, mas estão com medo do que pode vir lá fora. Porque alguém lá fora está querendo acabar com alguma coisa que está aqui dentro. Mesmo eles aprendendo com Jesus, mesmo eles tendo toda a experiência que tiveram com Jesus, tiveram medo. E eu não estou falando de mim, de você. Estou falando de João. Estou falando de Pedro. Estou falando de Tiago. Estou falando de Bartolomeu, dentre todos os outros. Eu estou falando de discípulos que andaram com Jesus. Eu estou falando de discípulos que estavam dentro do barco e viram ele andando sobre o mar. Eu estou falando de Jesus que de repente uma certa multidão está sentado, está com fome, não tem o que comer, e por meio de 5 pães e 2 peixes, ele faz uma providência no deserto. Eu estou falando desses discípulos que os seus olhos contemplaram milagres, mas nós ainda não contemplamos tal milagre assim. Só que esses discípulos, eles nos trazem o pensamento e a ideia que tudo pode acontecer para aqueles que servem a Jesus. Dentro deste pensamento, de uma breve introdução, você percebe que nós assembleianos, estamos estudando na escola dominical sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nós estamos vendo e ouvindo e também estamos ensinando sobre o verdadeiro agir do Espírito Santo. Estamos também estamos falando sobre o agir dele com o batismo no Espírito Santo. Em João capítulo 20, já estudamos nas lições, que ali quando Jesus aparece em João 20, Jesus está entrando dentro daquela casa e está dizendo: Pai seja com vocês. Da mesma maneira que o Pai enviou a mim, eu envio a vós. Jesus está relembrando aos discípulos que não é para eles ficarem com medo dentro do templo. Não é para eles ficarem apavorados dentro do templo. Porque algo vai descer sobre eles. E este algo é um revestimento de poder e ousadia no Espírito Santo. Existem pessoas que estão vivendo uma vida cristã e estão com medo. Eu não crucifico você. Eu não crucifico a mim. Porque o medo, ele é a ausência da coragem. Só pode ter medo aquele que já não tem tanta coragem. Mas nós, que somos crentes em Cristo Jesus, podemos estar com medo. O medo é um estado. Hoje estou com medo, amanhã não estou. Mas tem uma verdade que ela é irrefutável, que nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, todo medo vai embora. Porque diz a Bíblia que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Todo aquele que tem um amor em Jesus, todo aquele que vive uma vida cristã em Jesus, pode estar acontecendo o que for, ele tem a confiança em Cristo Jesus, ainda que não melhore nada aqui embaixo, ele tem esperança que virá um novo céu e uma nova terra para a glória do nome de Jesus. Você percebe que em Atos é uma ação dos apóstolos, e dentro também de um pensamento teológico, podemos aplicar que é a ação do Espírito Santo nos discípulos. Então nós temos aqui,
em Atos capítulo 1, verso 8, quando a virtude do Espírito Santo, o poder, desce sobre aqueles que estão ouvindo e estavam aguardando, ali está o start, o início, o play, pode sair e fazer a obra missionária. Não faça a obra missionária sem antes descer poder sobre você. Atos capítulo de número 2, você percebe que há um texto também que nos chama muito a atenção. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E você conhece o restante do texto. E você vai perceber que desce sobre eles, e há uma briga teológica, e eu não vou entrar neste mérito aqui, porque não é estudo, é uma pregação. Então muitos pensam, ou é xenolalia, ou é glossolalia. Nós não estamos para falar sobre isso, e também não vou citar o meu ponto de vista aqui, que não é necessário. Mas você percebe que depois que acontece a ação, em Atos capítulo 1, versículo 8, os apóstolos nunca mais são os mesmos. Todos os lugares que eles vão, pessoas param para o ouvir, porque algo diferente está acontecendo. É mais ou menos assim. Nós estamos aqui no templo central, não estamos com a igreja lotada por causa das restrições, e obedecemos a tal. Só que sobre nós desce um poder, sobre nós desce uma virtude. Imagine só você, todos que estão aqui, tentar evangelizar Campina Grande. Não será possível de uma forma geral. Só que quando um começa a falar para o outro, e começa a acontecer algumas situações, a curiosidade paira no coração daqueles que são ímpios, gregos, chamados no Novo Testamento. Você percebe que eles começam a pensar, o que é que está acontecendo? E você vai perceber logo depois, eu vou falar sobre isso, mas em Atos capítulo 5, você percebe que olharam para os discípulos dizendo, olha, se for de Deus, vai permanecer, mas se não for, vai desaparecer. Só que nós estamos aqui. Então, se nós estamos aqui, é porque algo não é para morrer. Porque o Espírito Santo, quando desce sobre a vida de um crente, o Espírito Santo, quando enche a vida de um crente, não é fogo de palha. Muitas pessoas olham para mim e para você, porque eles olham a nossa situação atual. Eles olham você que está andando de carona, você que vem de a pé para a igreja, você que não tem carro próprio, você que paga aluguel, você que ainda de repente não está trabalhando. O ímpio olha para você e fala, olha aí, se for para servir a Deus desse jeito, eu não vou para a igreja. Só que nós não servimos a Deus por causa de porta de emprego. Nós não servimos a Deus por causa do carro do ano. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós servimos a Deus por aquilo que Ele já nos deu. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você entrou aqui cabisbaixo, se você entrou aqui desanimado, o Espírito Santo está aqui para te colocar de pé novamente e dizer, você não vai parar, eu tenho uma grande obra na sua vida. Você recebe essa palavra? Levante a sua mão para o céu, dê um grito de glória se você pode. Nós estamos passando por momentos, por percalços na vida, que às vezes não são tão favoráveis, mas nós não vivemos apenas pelo momento, vivemos por uma história. Porque se eu, Anderson, vivo pelo momento, eu tinha parado há 10 anos atrás. Se você vivesse pelo seu momento, problema dentro de casa, é filho que não quer vir para a igreja, é marido, é esposa que não quer saber de Deus, e você crente no jejum, mas você acredita tanto no poder do Espírito Santo, que ao chegar no templo você fala, Jesus, eu não consigo, mas o Senhor consegue, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não consigo entrar lá, mas o Senhor. Atos capítulo 3, começa-se a primeira manifestação. Pedro e João estão subindo ao templo. A hora nona, estão indo orar. Porque, porque mesmo que eles receberam o Espírito Santo em Atos 1:8 e também em Atos 2, eles não deixam de ir para o templo orar.
De novo, eles estão cumprindo, não é um protocolo, é um desejo do seu coração. Eu sou tão cheio do Espírito Santo que o meu lugar não é outro, é o templo. Eles entram dentro do templo e quando está passando na porta, chamada de Formosa, tem alguém ali, engraçado, igual eles. Só que qual é a diferença? Que quem está ali é paralítico, é coxo, e eles podiam andar. Qual era a semelhança dos três, Pedro e João, com aquele homem que estava na porta? Não tinha dinheiro. Porque aquele que está na porta está dizendo, me dê uma esmola. Ele fala, esmola eu não tenho. Então para de reclamar pelo dinheiro que você não tem. Só que uma coisa eles tinham, eles não tinham dinheiro, mas eles tinham poder. Eu vou liberar isso para alguém. Eles não tinham dinheiro, mas eles tinham poder. Só que a geração que a gente está vivendo, estão deixando de ter poder e estão procurando dinheiro. Vai para a igreja, varão? Não vou. O que está fazendo? Estou trabalhando 3 serviços por dia. E a igreja? Eu vou depois. Você olha na conta bancária, só tem 0. É o número 1 primeiro e depois só 0. É milionário. O problema não é dinheiro. Eu quero ter dinheiro, você também quer. Só que isso não é o nosso alvo. O nosso alvo é ter poder. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e depois as coisas são acrescentadas. Não é busque as coisas e depois o reino vem. Mas vamos pular isso. Você percebe que a história vai iniciando, e aqui onde eu li, que é o que eu quero pregar, a palavra de Deus começou a expandir em Campina Grande. A palavra de Deus começou a chegar em Queimadas, Lagoa da Roça, começou a chegar em João Pessoa, mas não tem trabalhadores para tal dimensão. E os discípulos que foram, escute isso, os discípulos que foram escolhidos por Jesus, estão servindo a mesa e estão cuidando da palavra. Eles estão se desgastando por amor ao Evangelho. Eles estão cuidando, só que a demanda é muito grande. E eles não podem deixar de pregar para estar cuidando de outros afazeres. Tudo é importante, olhe para mim, tudo é importante. Só que o fato deles cuidarem da palavra do Senhor, em Atos capítulo 6, eles perceberam que estava crescendo a multidão, que isso é o que o versículo está dizendo, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, há uma briga, porque tem pessoas que não estão sendo mais cuidadas, ou seja, aqueles que são chamados, temos os 12, mas também temos outros, que a Bíblia em Atos 6 não diz quantos são, mas a demanda é muito pouca, de pessoas para o tamanho da cidade. E o que eles precisam fazer? Eles começam a fazer uma oração, eles fazem uma reunião dizendo, olha, nós não podemos deixar de pregar. Vamos escolher 7 homens. Eu vou aplicar aqui 7 pessoas que são cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, que têm a boa reputação. Eu vou falar sobre isso. Você percebe que os discípulos que não podem mais deixar de cuidar da palavra do Senhor, não podem deixar a palavra do Senhor para pregar para outros, para cuidar. Vou aplicar aqui, lavar um banheiro, cuidar da cozinha, evangelizar no sinal, fazer a obra missionária. Eles não conseguem. Só que tem 7 no meio da multidão que também são cheios do Espírito Santo e podem ser separados. O que eu quero dizer com essa palavra nessa noite? O Espírito Santo, ele está aqui para nos capacitar, e os discípulos ou os apóstolos, quem escolhe os 7?
quem estar aqui, pastor Daniel, com todo respeito na sua ausência, pastor Keller, os obreiros, a mesa diretora, eles não podem se desgastar, ficar fazendo coisas que outras pessoas podem fazer, porque senão padece aqui e também padece lá. Então o que eles fazem? Fazem uma reunião e fala, vamos separar servos. Vamos separar servo, porque a demanda é muito grande. Tem viúva que está precisando de uma cesta básica. Se eu não posso ir, ela passa fome. Vamos levantar então 7 homens. Levanta um Estevão, levanta um Felipe, levanta um Nicanor, levanta. Só que o que eu aprendo com isso? Os discípulos, eles estão tendo a reunião, mas eles já estavam vendo as pessoas antes. Parece que eu estou pregando numa escola bíblica de obreiro, só para obreiro, porque esse texto é mais usado aqui para pregação para obreiro. Você nessa noite é alguém que tem um chamado de Deus e fica achando que ninguém está te olhando. Os discípulos, os apóstolos estão vendo. Quando a obra cresce, você vai ser o próximo. Você hoje pode estar atrás das ovelhas das malhadas. Eu me lembrei aqui, quando eu cheguei na igreja, vim ao púlpito, eu me lembrei há 4 anos aproximadamente atrás. Eu fui apresentado como membro, vim embora de São Paulo para Paraíba, e eu me lembro que eu estava lá no último banco. Pastor Daniel Nunes disse, irmão Anderson será reconhecido como jovem, como obreiro, que eu sou auxiliar hoje por função, vai ser apresentado como auxiliar. E lá atrás eu falava, meu Deus... Mas não é porque eu estava lá atrás que eu achava que eu era menor. Porque não é porque eu prego que o porteiro é menor do que eu. Não é porque eu prego que aquele que serve o copo d'água, que passa o álcool, aquele que cuida, te dá a paz do Senhor, abre a porta do carro, fecha a porta do carro, ele é menosprezado. Não, é que há uma organização na igreja. Enquanto um prega, outro cuida da porta, outro cuida do lado do banheiro, outro saúda você com a paz do Senhor. Então Deus está à procura de pessoas que queiram servir. Qual é o problema da nossa geração? Eu vou dizer... O problema da nossa geração é que a geração nossa, ele só quer ser discípulo, só quer ser apóstolo, o quarto da Trindade. Se o nome dele não tiver no holofote, ele não vai. Se o pastor não falar o nome dele, ele deixa de vir para a igreja. Só que aqui eu aprendo que quem chama discípulo é Jesus, mas quem escolhe servo é discípulo, é o apóstolo, é o pastor Daniel. São os obreiros. Então não é porque você tem unção, eu vou dizer isso daqui, não é porque você diz ter unção, que você vai desrespeitar a sua liderança, e você vai dizer, agora eu sou cheio do Espírito Santo, e ninguém mais me para. Aí você recebe um convite de agenda e fala, pastor, fulano de tal me chamou para pregar. Aí ele fala assim, você não vai. E o bico? A nossa geração não quer ouvir não. A nossa geração é mais ou menos assim, a criança, mãe, me dá isso daqui, aí a mãe fala assim, não. Aí, por que não? Não é não. Eu sou de uma geração que, eu não sou tão velho assim, completei 31 anos agora, dia 27 de janeiro. Então, a minha geração de 10, eu faço 14 anos que estou, depois que eu batizei nas águas. Então, eu sou de uma época na igreja que não precisava ter cantor renomado, não precisava ter cantor de nome para eu vir para a igreja, para adorar, levantar a mão, faz cosquinha, pisa no pé. Não precisa disso. Eu sou de uma geração que basta pregar a palavra de Deus, é o suficiente para você rasgar a sua boca com glória a Deus, com aleluia. A nossa geração não vem por causa do homem, a nossa geração ainda vem por causa da bendita presença de Jesus. Passa segunda em segunda, pastor Daniel Nunes vem, ministra uma palavra de exortação, de ensino, outros obreiros vêm e ensinam, aí vem aqueles deturpadores lá fora, que querem mudar a Bíblia, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Não é a Bíblia que tem que ser atualizada. Você percebe que nós precisamos nos assemelhar com a Bíblia, quanto mais próximo da Bíblia, mais parecido com Jesus. Paulo deu um grito para a igreja de Éfeso, salvo engano,
sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. A nossa geração precisa se levantar com poder e ousadia, dizendo: eu quero me parecer com Jesus, eu quero ter o poder do Espírito Santo, eu quero romper em fé para cumprir o ID do Senhor. Você percebe, eu caminho para o fim, você percebe que só são separados aqueles que são cheios do Espírito Santo, que são cheios de sabedoria, aqueles que têm boa reputação. O que é ser cheio do Espírito Santo? Mais ou menos isso. Lucas capítulo 4, ou Mateus 4, você escolhe. Jesus está com fome, mas cheio. Jesus está em jejum, em oração, acabou de sair do batismo, e é levado pelo Espírito ao deserto. Não foi o diabo quem levou Jesus, foi o Espírito. Ele conduz Jesus ao deserto. Quem é cheio do Espírito Santo não envergonha o Evangelho no deserto. Quem é cheio do Espírito Santo podem até falar: transforme essas pedras em pães. Eu vou dizer isso daqui sem medo de errar. Passamos à política. Quantos transformaram pedras em pães? Trocaram a sua seriedade por causa de 4 pneus de carro, por 1 litro de combustível. Mas quem é cheio do Espírito Santo não cede ao diabo. Ele tem a palavra para responder: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Salta daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, Salmo 91. Está escrito também, Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus. Quem é cheio do Espírito Santo não fica de conversa com o diabo. Responde à altura com a Bíblia, vira as costas e vai embora. Hoje é noite de chamado missionário para algumas pessoas. Hoje é noite de chamado ministerial para algumas pessoas. Você que está me ouvindo no YouTube ou em algum tipo de comunicação, você está parado. Às vezes você acha que é por causa da pandemia. Não é, é porque o esfriamento te pegou. Mas nessa noite eu libero uma palavra profética ao seu coração. Que o Espírito Santo invada o teu coração agora, invada a tua casa, e você receba a chama viva do seu chamado novamente. Boa reputação. Os pastores só podem confiar o ministério de servir se você tem uma boa reputação. Ele passa na rua e fala: e Felipe, como Felipe é? Felipe não é crente não. Ele de vez em quando ele fica falando umas coisas aí que... Nicanor é crente. Ele passa, ele diz a paz do Senhor. Eu nem sei o que é a paz do Senhor, mas eu até respondo: paz. Estevão, não, Estevão é crente, rapaz. Estevão passa, as meninas fazem psiu, ele não está nem, ele está olhando para frente. Entendeu não? Estevão é cheio de sabedoria. Ele não apenas age, mas ele também fala. Diz o texto sagrado que os outros doutores não conseguiam com Estevão. Tamanha a sua sabedoria. Quando alguém te chama para vir para a escola dominical, para você fazer um curso teológico, não é para você ficar no besterol, é para você ficar calçado com a preparação do Evangelho. Ele está te chamando para quando você entrar naquela faculdade marxista e de esquerda, você não envergonhar, você dizer: pode ser que passou um crente aqui e envergonhou o nome de Jesus, mas eu estou aqui para fazer a diferença, em nome de Jesus Cristo Nazareno.
recebe poder do Espírito Santo, a pessoa cai endemoniada, você já ora, batiza e já traz o dízimo dela para a igreja. Enquanto há uma organização, e eu finalizo, enquanto há uma organização na igreja, pessoas de boa reputação, a palavra de Deus cresce. Muitas pessoas olham para nós e falam: como é que a Assembleia de Deus cresce? Pastor Daniel, coloca umas luzes, um jogo de fumaça. Nada contra quem tem, mas não é isso que traz a presença de Deus. O que traz a presença de Deus ainda é jejum, ainda é oração, ainda é clamor. Muitos ímpios lá fora ficam olhando para nós e ficam dizendo: a pandemia chegou e vocês ficam orando para o milagre acontecer e o milagre não acontece. Muitos já morreram. Nós não oramos para o milagre acontecer, oramos para que a vontade de Deus prevaleça, porque todo crente, quando cai enfermo, ele não morre aqui. Você pode tombar, o seu corpo volta para o pó da terra, o seu espírito volta para Deus, mas a sua alma esperar o julgamento. O nosso lugar não é aqui. O ímpio pode olhar para nós, e recebe essa palavra aí, o ímpio pode olhar para nós e dizer: vai morrer no coronavírus, vai morrer com a pandemia, vai morrer de gripe, vai morrer de câncer. Nós podemos morrer aqui, mas o nosso lugar está preparado no céu. Você recebe essa palavra? Levante a mão para o céu. Você que crê nessa palavra, levante a mão e não baixe a sua mão, levante, estenda a sua mão. Eu, através dessa palavra, estou aqui dizendo, através do Espírito Santo, você não vai parar. Receba nessa noite o poder do Espírito Santo, o bendito, o poderoso, em nome de Jesus. Se levante deste leito, se levante dessa depressão. Você não vai morrer assim. Jesus vai chegar primeiro na sua casa, Ele vai chegar primeiro antes da morte, Ele vai curar a sua ferida, Ele vai salvar a sua alma. Oh, glória! Uma palavra de esperança eu prego para alguém que está me ouvindo aqui. Você pode ter 12 anos, 20 anos de idade, 50, 100, 200 anos de idade. Jesus quer te usar. Jesus quer te usar. Campina Grande é muito grande, Deus conta com você. Não espere, pastor Daniel, se for homem, não espere ele te separar para ser um auxiliar, te separar para ser diácono. Não, seja sem ser ungido. O problema da minha geração é que ele fala: eu só vou ser diácono quando eu receber o negócio lá. Só que aqui, aqueles 7 que foram separados, eles falam: é para fazer o quê? Não, é para servir. Não, isso a gente já faz. É para lavar banheiro? Isso aí eu já lavo sem o pastor me ver. Antes de você pegar o microfone, peça para o pastor para você cuidar do banheiro da igreja, para você pegar a vassoura. Eu tenho 31, não sou velho, como já disse. Eu sou de uma igreja lá em São Paulo, de uma cidade que tinha aproximadamente 3.000 pessoas. Eu cuidava do som, eu tocava instrumento musical e eu lavava banheiro da igreja. Eu ia para a igreja no domingo de manhã, eu fazia oração. Não estou falando por me exaltar não, é o meu testemunho. Eu ia para a escola dominical, depois tinha ensaio com jovens, depois tinha ensaio com a banda, e depois eu ficava limpando a igreja. Aí eu sentava no púlpito e ficava olhando, a cadeira está retinha, e eu passava cadeira por cadeira dizendo: Deus, aquele que senta aqui, que o Senhor fale com ele. Passava em todas as cadeiras, e minha mãe ligava para mim: você não vai vir almoçar não? 3 horas da tarde. É por isso que eu sou magrinho assim. Aí a minha mãe falava: Anderson, você não vai vir embora? Eu falei: já eu vou. 4 horas eu chegava em casa, almoçava, 5h30 eu estava voltando para a igreja. Talvez você me vê pregando aqui nessa noite, você fala: não, é mais um pregador. Não, para mim é cumprimento de promessa. Porque um dia eu estava sentado lá atrás, eu não tenho pai pastor, sou filho de mãe viúva. Minha mãe, na verdade meu pai, não sei nem falar, meu pai disse que eu não era filho dele, minha mãe disse que era, e disse que não era. Aí ela
cuidou de mim sozinho, entendeu não? Aí minha mãe cuidou de mim, minha mãe não é missionária, meu pai não é pastor, eu não tenho família de crente, mas eu tenho um Deus que zela pelo meu chamado, eu tenho um Deus que me coloca no coração de pessoas, e eu finalizo com esse texto. A Bíblia diz que Davi estava lá no pasto, e uma palavra já tinha sido dada ao profeta: vá para a casa de Jessé. Jessé chega na casa, viu 7, falou: deve ser esse. Os caras todos cheios, né? É esse que está pronto. E Deus dizendo para Samuel: não é esse não. Daqui a pouco passam-se todos: cadê? Tem mais alguém? Tem, vai lá, busca Davi. Davi chega, você conhece o texto. A Bíblia diz que Davi foi ungido no meio dos irmãos. Mas a minha pergunta não é se ele recebeu a unção. A minha pergunta é: ele começou a reinar? Sim ou não? Ele começou a reinar depois, irmão? Não. O que ele foi fazer? Voltou para fazer o que fazia antes, só que agora ungido. O que Deus quer falar para mim? Não é porque você tem um talento para cantar, não é porque você tem um talento para pregar que chegou a sua vez. Senta e ouve. Não, mas eu sei melhor do que o meu professor de escola dominical. Senta e aprende com o mais experiente. Aprenda a obedecer. Aprenda a servir. Diácono no original grego é isso também. Servo, ministro. Não vou nem falar sobre escravo, que isso daí seria outra coisa. Mas servo, o que é ser servo? Pastor, precisa de mim para quê? Faça isso, eu faço. Antes de chegar aqui e conduzir a palavra de Deus, faça a obra lá fora. Este culto é um culto evangelístico, e eu estou aqui liberando essa palavra evangelística ao seu coração, dizendo: é noite de Deus levantar adolescentes, Deus levantar jovens, Deus levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aqueles que não vão envergonhar o nome de Jesus, aqueles que querem ser cheios de Deus. Fique de pé comigo em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Não toque em ninguém que está do seu lado, não precisa, a não ser que você esteja próximo de alguém. Fique da forma que está. Se houver alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, você nunca entregou a sua vida para Jesus, e nessa noite você sentiu no seu coração paz, e você não está conseguindo resistir à graça, e você está dizendo: eu quero me entregar a Jesus. Eu te convido, sai do seu lugar e vem aqui à frente, que eu quero orar por você. Se houver alguém que ainda não é cristão, que não é crente, que não entregou a sua vida para Jesus, esse é o primeiro pedido. O segundo: se houver alguém afastado dos caminhos do Senhor, alguém que por algum motivo pensou em desistir, ou já desistiu, entregou, como diz o secular, já pendurou a chuteira, Jesus te chama nessa noite, porque Ele quer te entregar novamente a sua carteirinha de servo. Ele quer que você faça a obra dele. Se houver alguém, por gentileza, saia do seu lugar e vem até aqui à frente. Se não houver, eu orarei por todos vocês. Eu te dou essa oportunidade nessa noite. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que de repente está no YouTube, está ouvindo essa palavra, diga aí, escreva, dizendo: eu quero voltar para Jesus. Nós vamos orar por você. Hoje você pode estar vendo a igreja vazia, eu sei, nós vamos respeitaremos as ordens da prefeitura, tudo aquilo que for como exemplo faremos. Só que uma coisa não vamos parar, seja online, seja pelo seu Instagram, não vamos parar de pregar a palavra do Senhor. Nós continuaremos avançando. E eu finalizo essa mensagem. Qual é o fim daqueles que são servos, que aceitam ser diáconos, aqueles que aceitam o Evangelho? Morrer por amor a essa causa, sermos mártires do Evangelho. Estevão acabou de ser escolhido, a Bíblia não diz quanto tempo faz, mas Estevão já está travando uma luta. Chama os hipócritas, chama-os de coração incircunciso, pessoas de dura cerviz, e ele morre apedrejado. E Estevão libera uma palavra para nós: quanto mais pedra, mais céu aberto.
Quanto mais pedra, mais céus abertos. Quando você receber uma pedrada, diga: apedreja mais. Pode jogar mais pedra. Quanto mais pedra em mim, mais eu vejo os céus abertos sobre mim. Era para você ter dado um glória a Deus. Você está economizando glória a Deus? Toda aprovação, toda dificuldade que você está passando, peça para ela: pode vir, venha que eu não vou parar. Quanto mais pedra, mais céus abertos sobre mim, porque eu posso tombar aqui, mas o meu lugar é em Jerusalém, o meu lugar é próximo de Jesus. Oh glória, feche os seus olhos. Querido Jesus, sua palavra foi ministrada, Senhor. Fui fiel àquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Fale melhor ao coração daqueles que estão ouvindo, tanto aqui na igreja no templo, como também em suas casas. Traga saúde, traga vigor. Alcance o nosso pastor Daniel, nosso pastor Dari, pastor Salatiel, a todos os outros que estão enfermos, Senhor. Não somente com o Covid, mas qualquer outro tipo de doença. Aqueles que estão aqui na igreja, que estão sentindo algum tipo de enfermidade, Espírito Santo de Deus, encontre-os nessa noite, coloque-os de pé, traga saúde, se for assim o teu querer. Nós liberamos essa palavra rema, essa palavra que traz transformação, essa palavra que muda a nossa vida, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, que o teu nome é sobre todos os nomes, não há outro nome se não for o teu nome, Jesus. Somente no seu nome há salvação, somente no seu nome o paralítico levanta, somente no seu nome, Senhor, aquele que não tem visão volta a enxergar, somente no seu nome casamento é restituído, somente no seu nome a salvação, somente no seu nome, Jesus. Abençoe a vida do pastor Keller, que está à frente, Senhor, no trabalho, na ausência do pastor Daniel, e a todos os obreiros, músicos, obreiros auxiliares. Ó Deus, levanta em meio a essa geração pessoas que querem servir por gratidão, não por interesse, mas porque são gratos, pessoas que te amam, pessoas que querem ser servos, diáconos, obreiros e obreiras do Senhor. Em nome de Jesus, receba essa palavra em nome de Jesus. Pastor Keller. Aleluias. Tem irmãos voltando para Jesus aí na internet, viu? Tem pessoas voltando para Jesus aqui. A palavra do Senhor Jesus, ela não volta vazia, ela edifica. A palavra diz que eram homens cheios do Espírito Santo, para tarefas importantes. E muitas vezes nós pensamos que o importante é só aquele que está sendo visto. Mas Deus nos escolhe, como bem foi pregado nessa noite aqui, quando nós ainda não somos vistos. Deus quer te usar. Seja cheio. Procure ser cheio do Espírito Santo de Deus, fortalecido a cada dia. E eu sei que Deus vai usar essa nossa geração poderosamente em suas mãos. Louvamos a Deus pela ministração da palavra nessa noite, pela vida deste jovem irmão que tem se dedicado ao ministério da palavra. Deus tem usado poderosamente. Oramos a Deus e coloque ele, sua família, seus novos projetos em suas orações. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, a vida de sua esposa, futura esposa, sua noiva. Mas eu quero cantar com a igreja o número 577 da harpa cristã, porque eu quero orar com a igreja nesse momento. E antes de orar, eu quero cantar. Abra a tua harpa comigo. Em fervente oração, vem o teu
coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir. Aleluia. Cante. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, maravilhas, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Cante a Deus seu imenso poder, te virá socorrer. Ele socorre quando tudo deixares faltar. Aleluias. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu. Quando tudo deixares, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser, quando Ele te controlar, aleluia, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo fecha o teu olho comigo essa noite. Soberano Deus, deixamos tudo no altar, Senhor, nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, a tua presença, Senhor, é sentida nessa noite, nessa casa. Sopra o teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. Renova vidas essa noite aqui, Senhor Jesus. Traz a paz que só o Senhor pode dar. Traz a saúde que só o Senhor pode dar. Transforma a situação neste momento, Senhor. Nós intercedemos a Ti, Espírito Santo. Tu és aquele, Senhor, que habita. Tu estás no meio do Teu povo essa noite.
Enche-nos, Senhor Jesus, a cada dia, para fazer a Tua obra, Pai. Neste final de trabalho, Senhor Jesus, que nós Te agradecemos, Pai, por tudo que se decorreu aqui nessas horas. Engrandecemos o Teu nome, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por estas 2 horas que passamos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus, porque chegamos até aqui, Pai. Espírito Santo, que possamos continuar firmes na caminhada, Senhor. Fortalece-nos, Senhor, que possamos ser fiéis a Ti, de frente, por trás, sendo vistos e nos bastidores, sermos servos fiéis, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Derrama da Tua graça sobre a Tua igreja de uma maneira soberana, Senhor, nestes dias. Usa as nossas vidas, Senhor, para que vidas venham ser saqueadas do inferno e trazidas para o Teu altar, Senhor Jesus. Usa-nos poderosamente nestes últimos dias da igreja na terra, Senhor. Entra com providência onde o homem não pode entrar, o Teu Espírito entra, Pai. Neste momento é o que nós intercedemos, ó Senhor Jesus. Intercedemos por nossos pastores, líderes, irmãos e irmãs. Restitui, restaura, fortalece a cada dia. Intercedemos por esta semana, Senhor, que se inicia. Que tudo que venhamos fazer seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Que tudo venha a ser guiado por Ti, Jesus, os nossos passos, se retos, se para a direita ou para a esquerda, que tudo venha a ser direcionado por Ti, é o que nós Te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Receba a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, e juntos dizemos: Deus abençoe sua vida poderosamente. Aos irmãos que nos assistem, acompanham nas redes sociais, Deus fortaleça sua vida a cada dia. Uma semana de paz e bênção a todos.